Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de estarmos reunidos, conversando, mergulhando profundamente na palavra do Senhor. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenina da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez, podendo mergulhar, podendo nos aprofundar na palavra de Deus e, assim, dessa maneira, poder também estar mais e mais íntimos do Senhor. E não apenas isso, conhecer também de todos os exemplos santos que Ele nos concede através da santidade daqueles que Ele confiou à nossa memória cristã, como é o caso justamente de hoje, na memória do Papa Pio X. Possamos então nos voltar para o Senhor e pedir que sejamos tão santos quanto Papa Pio X, que sejamos santos à medida que o Espírito Santo tomar conta de nossas vidas e que possamos ter o coração mais e mais inflamado pelo seu poder. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma conta dos nossos corações agora, inflamando-nos, tomando-nos para Ti, queimando-nos mais e mais, desejando mais e mais com que nossas almas possam ser inflamadas e queimadas e abrasadas no Teu amor misericordioso. Nós queremos a Ti, Espírito Santo de Deus. Abre nossas mentes para que possamos compreender Tua santa palavra. Abre nossos ouvidos para que possamos escutar Tua doce voz. Abre nossos corações, inflama os nossos corações, tira esse coração duro e dai-nos um coração de carne, para que assim possamos ser verdadeiramente íntimos de Ti e que possamos ser constantemente guiados pelo Teu divino querer, pela Tua santa vontade, pela Tua santa palavra. Tudo isso te clamamos e te pedimos por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro do Ezequiel. Naqueles dias, a mão do Senhor estava sobre mim e o seu Espírito me levou para fora e me deixou no meio de uma planície cheia de ossos, me fazendo andar no meio deles em todas as direções. Havia muitíssimos ossos na planície e estavam todos secos. E ele me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem voltar à vida? E eu respondi: Senhor Deus, só tu o sabes. E ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e diga: Ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eu mesmo vou fazer entrar no Espírito em vós, e eu farei com que voltem à vida. Vou botar nervos em vocês, farei crescer carne e vou estender a pele por cima. Vou colocar em vós um espírito para que possam voltar à vida, e assim saberão que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo, quando os ossos começaram a se aproximar uns dos outros. Olhei e vi nervos e carne crescendo sobre os ossos e por cima a pele que se estendia, mas não tinham nenhum sopro de vida. Ele me disse: Profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, vem soprar sobre estes mortos, para que eles possam voltar à vida. Profetizei como me foi ordenado e o Espírito entrou neles. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era uma imensa multidão. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. É isto que eles dizem: Nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso, profetiza e diga-lhes: Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, vocês saberão que eu sou o Senhor. Vou botar em vós o meu espírito para que vivam e vos colocarei em vossa terra. E então saberão que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Que o digam os libertos do Senhor, que da mão dos opressores os salvou e de todas as nações os reuniu, do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Uns vagavam no deserto, extraviados, sem acharem o caminho da cidade. Sofriam fome e também sofriam sede, e sua vida ia aos poucos definhando. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Pelo caminho bem seguro os conduziu,
para chegarem à cidade onde morar. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Deu de beber aos que sofriam tanta sede e aos famintos saciou com muitos bens. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui com a vida, obra e a santidade de São Pio X, Papa, nosso Santo Papa, que experimentou de graças muito profundas, de fato, e que não somente isso, também nos levou a experimentar de coisas que ainda hoje nos alcançam. Ele que 100 anos atrás estava passando por situações e que hoje nos alcançam. Muito daquilo que ele viveu ainda toca em nós. Você pode pensar, por exemplo, no Catecismo de São Pio X, quando ele pega algumas perguntas que vários católicos fizeram, que muitos estavam fazendo, e ele começa a catequizá-los, literalmente dizendo, respondendo as perguntas especialmente. E isso é muito interessante. Então, é uma forma literalmente catequética de apresentar respostas para todo católico, para todos aqueles que precisam conhecer sobre a fé e realmente experimentar, viver aquilo que creem, aquilo que profetizam, aquilo que professam. Só que mais do que isso, é interessante que nós podemos pensar sobre diversas coisas, mas talvez nós não conheçamos o suficiente a vida, de José Sarto, melhor dizendo, que um italiano. O jovem José Sarto, que percorria muitas vezes a pé a estrada da sua casa em Riese, na Itália, na região de Veneta, até a escola que ficava em Castelfranco. Mas nós jamais poderíamos imaginar que ele seria justamente, pelo menos a maioria das pessoas conseguiria pensar que um jovem, uma criança que caminhava a pés descalços por ruas completamente de terra batida, poderia um dia se tornar justamente aquele que seria o sucessor de São Pedro. Quem diria, Quem diria? Quem iria pensar que uma criança que talvez que nasceu no fim do mundo, digamos assim, como eu e você aqui no Brasil, quem diria que alguém como nós poderia se tornar, por exemplo, um papa? Quem diria? Para Deus nada é impossível, meus irmãos e irmãs, e aconteceu. Pio X foi o primeiro papa na história contemporânea proveniente da classe camponesa, ou seja, dos mais pobres, daqueles que trabalhavam no campo, e a sua formação foi exclusivamente pastoral. Ele não fez parte de nenhum cargo na Cúria Romana, ele não era próximo de sacerdotes e cardeais, ele não conhecia muito do clero, do mais alto escalão do clero, católico, obviamente. Não teve nenhum tipo de atividade diplomática na Santa Sé. Ele era um jovem do campo, pobre, que conhecia os estudos que ele tinha justamente porque ele estudava, às vezes no caminho entre sua casa e a escola, e também por causa de tudo aquilo que ele aprendeu na escola, obviamente. Mas tudo que ele tinha era uma realidade camponesa, tudo que ele tinha era uma realidade onde, até certo ponto, talvez seja justamente o que nós estamos sendo chamados a compreender aqui na primeira leitura, nessa primeira leitura de Ezequiel, onde nós estamos vendo justamente um vale de ossos. Em um espaço, em um ambiente onde praticamente nada poderia florescer, em um espaço, em um ambiente onde tudo parece estar morto, onde ninguém alcança, onde as pessoas não estão querendo olhar. Em um ambiente como esse, pode de fato haver vida, pode haver frutos, pode haver a frutificação dos dons. Em um ambiente como esse, o quanto de santidade nós podemos encontrar naquele vale de ossos? Ezequiel tem uma resposta muito interessante quando ele ouve a voz de Deus dizendo
Filho do homem, você acha que a vida pode voltar para esses ossos secos? E Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. No fim das contas, meus irmãos e irmãs, nada tem a ver com os nossos pensamentos, nada tem a ver com as nossas ideias, nada tem a ver com o que nós acreditamos, porque tudo perpassa pela vontade do bom Deus. Tudo depende da vontade do bom Deus. Se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Não depende de nós, não cabe a nós saber se vai acontecer ou não. Ele tem a vontade, ele tem o desejo, ele tem o sonho, ele fala e ele faz. E se ele quiser, então que assim seja. E foi justamente isso que aconteceu com a vida de José Sarto. Nasceu em 1835, meados ali do século XIX, e foi o segundo de 10 filhos. Com a morte do pai, ele poderia ter substituído no trabalho municipal, e ele só tinha 17 anos nessa época, mas a sua mãe o ajudou a seguir a sua vocação. Percebam, meus irmãos e irmãs, como a família é essencial. Pai, mãe, a família, o local da família, o matrimônio é o lugar essencial para que se siga justamente a vida, para que se siga, para que possa ser seguida a vocação que Deus tem. E no coração de José já havia um chamado muito específico. Por mais que a vida mundana, por mais que a vida cotidiana, por mais que o seu ordinário estivesse apontando em uma direção muito específica, o coração de José, do jovem José, estava apontando em outra direção. Deus o chamava para outro lugar. Isso é muito interessante, eu vejo muito minha vida nesse sentido, quando muitas pessoas chegam para mim e falam sobre concurso público, falam sobre trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, fazer alguma coisa, buscar alguma coisa, os bens nesse mundo, os bens materiais, e eu simplesmente escuto sem dizer nada, porque no fim das contas eu sei o que Deus coloca no meu coração e eu sei o quanto Deus está colocando no meu coração, eu sei até que ponto Deus está olhando para mim dizendo: o teu chamado é outro, e eu tenho o teu chamado, eu tenho a minha vontade para ti, eu tenho o meu sonho para a tua vida, e eu particularmente, meus irmãos e irmãs, confio muito mais naquilo que é da vontade de Deus, naquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu não sei você. Da mesma forma como Ezequiel olhou para o Senhor Deus, escutou a voz de Deus e disse: Senhor, tu sabes, é a tua vontade agindo, é o que o Senhor desejar. Da mesma forma como nós escutamos que Ezequiel perdeu a esposa essa semana, nós ouvimos nas leituras. Da mesma forma como nós estamos completamente submissos e entregues à vontade de Deus, que seja Ele falando e fazendo em nossas vidas. Eu não tenho por que impedi-lo de agir em mim. E da mesma forma, José Sarto, o jovem José, tinha já a sua vocação dentro do seu coração, e mesmo trabalhando dia e noite com os esforços de sua mãe, ele não se desviou do caminho. Não foi substituir o pai, não foi trabalhar naquele ambiente municipal da cidade onde ele vivia, onde ele morava, não. Ele viu os esforços de sua mãe, que dia e noite faziam com que ele se tornasse mais e mais inspirado a tudo isso. E com tal amor, com todos esses esforços, isso ele nunca esqueceu. Jovem José nunca esqueceu daquilo que sua mãe fez. Ele gostava de estudar, ele tinha uma alegria enorme, ele usufruía enorme de uma saúde incomparável, ele era muito bondoso, caridoso, se esforçava bastante para buscar uma vida com Deus de fato, uma vida cristã que fosse genuína, e ele tinha uma vida muito rica de obras de caridade nesse sentido. Foi capelão, depois ele se tornou sacristão até certo ponto, né? Sacristão, capelão, e depois que ele adentrou no seminário e conseguiu finalmente ser ordenado, se tornou pároco, foi diretor espiritual no seminário, foi bispo de Mantua, foi patriarca de Veneza, e por fim chegou até os patamares que o levaram para a vida como cardeal. E mais uma vez, meus irmãos e irmãs, eu retorno na primeira leitura e eu pergunto para vocês, assim como Deus perguntou para Ezequiel, um lugar onde parece não haver frutos, um lugar onde parece não ser fértil, um lugar que parece estar completamente cheio de ossos, me diga, meu irmão, minha irmã, pode haver frutos nesse lugar? Pode haver vida nesse lugar? Se for da vontade de Deus, se o Espírito Santo aflora o coração, se o Espírito Santo queima nesse coração, se o Espírito Santo realmente age nesse lugar, pode sim haver frutos, pode sim haver vida. Como está o teu coração? É terra fértil ou é um vale de ossos secos?
como está a tua vida. É terra fértil, frutífera, ou você esquece de clamar o poder do Espírito Santo para que ele te frutifique e haja na tua vida? José Sarto era completamente cheio do Espírito Santo, e depois que ele se tornou cardeal, isso se tornou uma prova cabal de que ele realmente estava cheio desse Espírito, cheio da força do Espírito Santo de Deus. Porque quando foi para ser eleito, ele foi diretamente escolhido. Foi eleito Papa, meus irmãos e irmãs, e é muito interessante pensar que ele em momento algum perdeu a sua simplicidade. Ele inclusive fala, é muito interessante, eu nasci pobre, vivi como pobre e certamente morrerei como pobre. É interessante pensar que, mesmo sendo Papa, em momento algum ele subiu em um palanque, ele quis se tornar pomposo e quis perder a vida de modéstia, simplicidade e pobreza. Isso faz parte da nossa busca espiritual, meus irmãos e irmãs. É isso que deve nortear nossa vida como cristãos. Aquilo que está nesse mundo, aquilo que nós carregamos nesse mundo, aquilo que nós possuímos nesse mundo, nada disso pode fazer parte, pode ser maior do que verdadeiramente a vontade de Deus. Não à toa, qual é o evangelho de hoje? É Jesus falando, respondendo aos fariseus justamente: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Moisés, da lei de Deus? O maior mandamento é este, que você pode encontrar lá em Êxodo, você vai encontrar lá em Deuteronômio. O maior mandamento é este: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, teu emocional, teu coração precisa estar totalmente cheio de Deus e buscando a Deus, imbuído em Deus, cheio do poder do Espírito Santo. De toda a tua alma precisa estar envolvida e inflamada pelo poder do Espírito Santo, desejosa e sedenta de fato dessa água pura, desse sangue preciosíssimo que purifica, salva e liberta. Você precisa clamar o Espírito Santo todos os dias. Tua alma precisa desejar o Espírito Santo e estar cheia de Espírito Santo. Com todas as tuas forças, teu corpo, teu físico, teu material precisa refletir a presença de Cristo. O teu corpo precisa refletir a presença de Cristo. Tuas ações e teus esforços precisam refletir a presença de Cristo. E da mesma maneira, o teu entendimento precisa ser voltado para um pensamento que se lança constantemente para Deus, para os estudos que se lançam constantemente para Deus, para a meditação das Sagradas Escrituras, se lançando inteiramente na Palavra de Deus. Assim você amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Somente assim que você compreenderá de fato qual é o primeiro mandamento. E eu não duvido, meus irmãos e irmãs, que foi assim, justamente assim, que o Papa Pio X viveu. Foi justamente assim que o Papa Pio X viveu. E aí logo em seguida, depois disso, nós temos Jesus completando: esse é o maior e o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo da mesma forma como você foi amado. E agora pensa em São Pio X. Ele amou a tudo e a todos. Ele era bondoso, ele era caridoso e ele amou. Porque um dia ele também foi amado pela sua mãe, pelo seu pai. Um dia ele também foi amado por Deus. Ele entendeu o amor de Deus em sua vida através daquilo que ele experimentou quando ele era criança, vendo sua mãe e seu pai se esforçarem tanto. Ele, por conta disso, não perdeu o entendimento e o norte, né, de onde ele veio. Ele sabia para onde ele iria e não perderia, não se desviaria do caminho. Isso é muito bonito, meus irmãos e irmãs. Isso precisa ser exemplo para nós. Precisa ser um exemplo para nós. Toda a lei e os profetas dependem desses mandamentos, ou seja, tudo que denota verdade, mandamento, tudo o que significa para nós realmente as ordens de Deus, depende desses dois mandamentos. Se nós queremos de fato seguir a Cristo, seguir a Deus e viver como um novo Cristo nessa época, viver como santos neste lugar, nesta terra, nós precisamos seguir estes mandamentos. Da mesma forma como o Papa Pio X viveu. Da mesma forma como ele entendeu isso. Não à toa, o seu pontificado, o seu lema de pontificado era justamente instaurar todas as coisas de volta para o centro, ou seja, voltar todas as coisas, restaurar todas as coisas no centro de nossa vida, que é o próprio Cristo.
Esse foi o significado de tudo para ele. Ele queria viver e experimentar isso desde 1903, quando ele foi eleito no pontificado. Ele queria justamente levar todas as coisas, todas as almas, todas as pessoas, todas as mentes e corações para o Cristo, de volta para o Cristo. Vai me dizer que isso não é justamente aquilo que nós lemos na primeira leitura? Você vai me dizer que isso não foi o que nós meditamos na primeira leitura? Lá em Ezequiel 37, quando nós vemos o vale de ossos, quando nós vemos justamente o poder de Deus, emanado pelo poder do Espírito Santo, que verdadeiramente fez com que aqueles ossos fossem restaurados e pudessem ser reavivados uma vez mais. Vai dizer que não é isso, meu irmão, minha irmã. Vai dizer que isso não faz sentido para a vida de São Pio X. Ele queria verdadeiramente uma reforma litúrgica e ele fez. Ele queria catequizar, justamente construir esse catecismo para que pudesse restaurar a vida cristã daquele povo, para que pudesse catequizar novamente aquele povo, para que pudesse dirigir novamente aquele povo de volta para Cristo. E ele fez, ele construiu, ele respondeu várias e várias perguntas, e assim o catecismo foi criado com o seu nome. Isso é muito específico, meus irmãos e irmãs. Da mesma maneira, ele incentivou várias e várias vezes a necessidade de haver corações que se voltassem para a Bíblia novamente, porque se você quer conhecer o Cristo, você precisa saber o que foi que ele falou e o que foi que ele viveu. Lá está, na Santa Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Essa foi a pregação, esse foi o estímulo do Papa Pio X também. Dentre outras situações muito específicas dentro da questão litúrgica na igreja, Papa Pio X ele incentivou bastante essa vida que de fato levava para Cristo. Não à toa, certa vez ele recebeu um padre, um sacerdote que estava muito triste porque a mãe dele estava doente. Esse sacerdote comentou, né? Minha mãe está muito doente. E o Papa Pio X, vendo aquela situação, vendo aquele estado, né, daquela tristeza profunda no sacerdote, o Papa falou: repita comigo, Jesus é o meu Senhor. E o padre falou isso 3 vezes. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. E com um sorriso cheio de caridade, um sorriso cheio de ternura, o Papa Pio X despediu com uma bênção. O sacerdote disse: vá em paz, filho. E o sacerdote voltou para a sua casa, voltou para, melhor dizendo, para a casa de sua mãe, e na casa da mãe dele, ele viu justamente aquela senhora que estava novamente curada. No caminho de volta para casa, ele soube que a mãe dele havia ficado curada. Isso é muito profundo, meus irmãos e irmãs. Você vai me dizer que isso de fato não é a experiência da profecia e a experiência verdadeiramente de uma santidade genuína, real, onde a bondade reflete a santidade, onde a caridade reflete a santidade, onde a ternura reflete a santidade, um olhar que cura, um olhar que acolhe, um olhar que é bondoso, compassivo. Assim como Deus, assim como Jesus é conosco, o Papa também transmitiu isso, e nós precisamos transmitir isso a outros irmãos e irmãs que talvez estejam passando por essas mesmas situações de tristeza e doença. Quantos e quantos por aí estão precisando ouvir a palavra de Deus e ouvir um ato de ternura, uma palavra de caridade, uma palavra que acolhe, uma palavra de amizade, uma palavra verdadeiramente cristã, para que possam ser curados, sarados e restaurados dessa vida cheia de ossos, dessa vida cheia de secura. Quantos e quantos por aí estão precisando de fato da vida com Cristo e desse reavivamento? Quantos e quantos por aí estão esperando que Cristo possa tocá-los, mas ninguém vai até eles, meus irmãos e irmãs? O que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo para que isso aconteça de fato? O quanto nós estamos pregando e anunciando, compartilhando, disseminando a palavra de Deus de fato, para que outros possam usufruir e serem avivados por isso? Quando você não evangeliza, quando você não fala de Deus, quando você não fala de Cristo, nós ouvimos o que a vida de São Bernardo essa semana. Quando nós não nos voltamos para Cristo, não falamos de Cristo, nós nos perdemos, porque Cristo deve ser o centro, e qualquer conversa que não tenha a ver com Cristo é uma conversa completamente perdida e sem necessidade. Não à toa, se você não fala de Jesus Cristo, você está sendo desobediente. Se você não fala de Deus, você está sendo desobediente. Se você não anuncia o Cristo, se você não anuncia Deus, se você não fala do Espírito Santo, você está falando de coisas sem necessidade. E aqui está justamente um exemplo na primeira leitura, quando Deus diz: profetiza, filho do homem, profetiza mulher, profetiza.
Fala estas palavras que eu estou te indicando, fala essas palavras que eu estou te anunciando, fala justamente isso para esses vales de ossos, fala justamente isso para que esses ossos possam voltar à vida. Profetiza justamente para que o Espírito venha. Profetiza, filho do homem, para que o Espírito possa ser emanado, inspirado e possa agir. Profetiza. E aí o que Ezequiel faz? Eu profetizei como me foi ordenado. Por que Ezequiel é um dos profetas maiores? Porque ele profetizava exatamente aquilo que Deus ordenava para ele. E o que está faltando em nós hoje em dia? Ninguém profetiza mais, porque ninguém escuta a voz de Deus, ninguém para ouvir a voz de Deus, e quando escutam a voz de Deus, tem medo e receio de falar. Quando escutam a voz de Deus, não querem anunciar. Se fecham, se escondem, se travam. O que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? O que está acontecendo contigo? Vai aceitar continuar assim? O Papa Pio X não se escondeu e não se omitiu em momento algum, e que o exemplo dele seja para nós de fato um desejo de querer catequizar, querer ensinar, querer instruir, querer pregar a palavra de Deus, querer pregar o Santo Evangelho a todos aqueles que estão necessitados. Que assim possamos abrir nossos corações e desejar mais e mais levar para outras almas, para outros irmãos e irmãs, esse conhecimento que o Salmo de hoje nos apresenta. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Que as almas conheçam que Deus é misericordioso, que as almas conheçam, que todos saibam que Ele é misericórdia, que todos digam que de fato o Senhor nos libertou, que todos digam que de fato o Senhor nos tirou, nos salvou da mão dos opressores, que todos saibam que as nações foram reunidas no Oriente, Ocidente, Norte e Sul, que todos saibam que o poder de Deus foi revelado e está sobre cada um de nós. Agradeçamos ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas feitas em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com o poder de seu sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações por intercessão de São Pio X, e até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.